Eu vou só situar a gente aqui. O André estava conversando com o Lísias, logo após a palestra do governador, e ele estava falando a respeito das trevas, porque ele achava que o umbral já era um local de trevas, e o Lísias estava esclarecendo para ele que não era bem assim, que existia um lugar onde um lugar no pensamento, né, digamos assim, de vibração, onde tinham espíritos ainda com uma vibração ainda mais inferior do que a do umbral. E aí, deixa eu só ir para a página aqui de cima, para a gente partir daqui de cima. Aqui, ó. Eu vou começar daqui, peraí. Aqui falando dos espíritos que conseguem descobrir, né, de se elevar. Então, são os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência. Alguém disse que gostaria de ler? Porque eu não prestei atenção, desculpe. Que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitações no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuram-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambientes divinos. Conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro clamavam-me ao fundo, clamavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhosas
maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes, e cada espécie de seres funcionam em determinada zona de vida. Depois de pequeno intervalo, em que me pareceu meditar profundamente, continuou. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou com região de existência, além da morte do corpo. Apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecidos do... Peraí, acho que eu estou lendo aqui errado. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecidos do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar, a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma, esmagada de culpa, não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecimento. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, como que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Alguém quer fazer algum comentário antes de começar o próximo? Então vamos lá. No campo da música. Pode falar. Eu vou só
Na verdade, deixar uma sugestão. Essa parte sobre o abismo, as trevas, o umbral. Tem um livro de um médium que foi muito próximo do Chico, chamado Ranieri. O Ranieri, ele tinha uma capacidade de desdobramento consciente extremamente aflorada. E um dos livros que ele escreveu foi uma viagem que ele fez junto com seus mentores, aonde ele foi visitar as regiões umbralinas para descrever. Então, tem um livro que se chama O Abismo. E nesse livro, ele vai fazendo, quase que como o Dante Alighieri, ele vai fazendo um caminho, e os mentores vão explicando vários assuntos ligados ao abismo. E tem uma parte que ele teve seres que eles estavam se cristalizados tanto, que os seus corpos perispirituais eles vão se modificando. Isso é muito comum, né? Porque é muito plástico. E aí teve um que ele queria se tornar uma espécie de uma árvore. E aí quando ele viu, eram vários espíritos nessa. E cada vez mais iam, e tinham outros que queriam cada vez mais se transformar como uma rocha mesmo. Então ia se transformando em ovoides. E é um livro muito pesado no sentido, né, de contar ali, mas ao mesmo tempo muito esclarecedor. E aí depois ele psicografou um outro livro que se chama Segunda Morte, aonde ele vai para planos acima. Então ele vai visitar planos acima. E então bem um caminho mesmo do Dante Alighieri. Então é um livro, são dois livros muito ricos, sabe? O Ranieri, ele com essa capacidade, junto com seus mentores, ele escreveu outros livros interessantes. Tem um que se chama Aglon e os Espíritos do Mar, aonde ele vai em desdobramento, os mentores vão mostrando várias organizações do mar. Tem um outro que se chama Sexo Depois da Morte, aonde os mentores vão mostrar somente os processos do sexo após a morte de espíritos que se deturparam por conta do sexo. Então, são mensagens que não são muito comuns no meio espírita, mas elas são profundamente esclarecedoras, né? Teve uma época que eu li bastante o Ranieri, que me foi muito rico. Então, como falou sobre esse assunto, eu deixo pelo menos essa sugestão, né, para quem quiser se aprofundar. É muito rico. Vamos continuar aqui então. No campo da música. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos. Eu, porém, observava em mim mesmo, singular fenômeno. Não obstante, a escassez dos meus dias de serviço já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salúcio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa. André precisa conhecer o campo da música. E, abraçando-me, não hesitei, não hesite, aproveite. Volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos.
Acompanhei Lísias reconhecidamente, atingindo-lhe a resistência no Ministério do Auxílio. Tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedimos-nos. A dona da casa abraçou-me e falou, bem-humorada: então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém, muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e de Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias... Lísias, ao meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: finalmente vai conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso, observei intrigado, encontrarmos noivados também por aqui. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal, ou na alma eterna. Lá, no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a gana do precioso metal. A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu: o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos os olhos. O olhar, desculpa. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tinham origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente, algum de nós a utiliza no mundo em serviço da espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido, até agora, seu favor, as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e todavia é a expressão da verdade. Contudo, indaguei, tem você em mira novos planos para os círculos carnais? Nem podia ser de outro modo, explicou ele pressuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências, e além disso, minha dívida para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque. Onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado: Lacínia,
Sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, às quais espero faça você as honras de cavalheiro. Mas, Lísias, respondi, reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que estou ligado a Zélia. Me perdi. Desculpa, aqui. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando. Era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esposa Alicia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Ri-me, desconcertado, e nada pude explicar. Nada pude replicar. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pegou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes, em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam à nossa frente, dando acesso ao interior do parque, em várias direções. Observando minha admiração pela canção que se ouvia, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que vi agora excedia tudo o que me vislumbrara até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro Não era luxo nem excesso de qualquer natureza o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdícios de adornos, sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que conhecemos na terra, guarnecem belos recintos, iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoram nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Não obstante, senti-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima. Experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais e, contudo, em nenhuma palestra notei o ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante. Mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Observei que, ali, o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior.
Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. E, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas de tristeza inútil e do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessária à preservação da ordem e da justiça. Aquela sociedade otimista encantava-me diante dos olhos. Tinha concretizado as esperanças de grande número de pensadores verdadeiramente nobres na Terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possui. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplandecente e eterno da vida procede originalmente de Deus. Vamos parar por aqui, porque aí e aí a gente continua, que já deu nossa hora, a partir daqui, na próxima.